Família na conta? Hoje a gente vai falar tudo sobre o fundo imobiliário KNRI11. Você vai sair daqui desse vídeo sabendo tudo sobre esse fundo. Se você não conhecia esse fundo, tenho quase certeza que você até hoje não investe em fundo imobiliário. Porque, sem sombra de dúvida, todo investidor que tenha fundo imobiliário na sua carteira conhece esse fundo, inclusive muitos têm participação nesse fundo. Simplesmente porque a gente está falando de um dos melhores fundos da nossa bolsa. E vocês vão entender ao longo do vídeo o porquê. Sem muita enrolação, então vamos partir para o nosso vídeo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas aproveita esse momento que a vinheta vai passar daqui a pouquinho, dá um like pra gente, se inscreve no nosso canal e deixa aqui nos comentários se você conhecer esse fundo. E se você tiver na carteira, coloca aqui por que você acha que esse fundo merece na sua carteira, o que ele tem diferente para os outros fundos. Beleza, galera? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui compartilhando a nossa tela depois da vinheta. Bom, galera, vamos aqui dar sequência então ao estudo sobre o KNRI11. Começando aqui pela data de constituição do fundo. Ele é um fundo de 2010, é bastante antigo, o que já é um ponto favorável para o fundo, né? Porque ele já atravessou diversos períodos. Então, no início da década ele pegou ali o boom imobiliário, depois ele atravessou um período de recessão, impeachment, depois uma retomada ali do setor imobiliário, que acabou sendo interrompido pela pandemia. Então, é um fundo que já atravessou cenário de alta, cenário de baixa, ele já tem uma história para contar, né? Ele já foi testado pelo tempo. O administrador do fundo é a Intrag e a gestora é a Kinea. Pela classificação BIMA, né, ele é um fundo de renda, ou seja, ele adquire imóveis com o objetivo de obter renda dos aluguéis, e a gestão ativa. O seu segmento é híbrido, né, porque vocês até vão ver isso mais à frente, o portfólio do fundo ele é constituído de imóveis de galpões logísticos e escritórios comerciais, por isso que ele é híbrido. E o patrimônio líquido do fundo hoje é ali próximo de 4 bilhões de reais, que é algo bastante relevante e que coloca o fundo entre os maiores patrimônios da bolsa. Então hoje ele está ali no top 5, né? Para vocês terem uma noção de comparação, hoje o maior fundo que a gente tem é o Canip11, também da Kinea, que tem um patrimônio ali próximo de 6 bilhões de reais. O KNRI está muito bem posicionado nesse mercado, que aliás vem crescendo bastante nos últimos anos. A base de cotistas hoje do fundo ali, um pouco mais de 238 mil cotistas. Isso mostra que ele é um fundo que tem bastante aceitação, né? Muitos investidores têm cotas do fundo na sua carteira e por conta disso, por ele ser um dos maiores, muita gente tem esse fundo, ele tem uma altíssima liquidez. Para o mercado de fundo imobiliário que ainda é incipiente, né? Que hoje você tem 70% de investidores de pessoa física, quase 5 milhões de liquidez é um dado muito considerável, é muito vantajoso, somente para a entrada de grandes investidores, né, que movimentam volumes muito grandes. Mas sobre a política de investimento do fundo, eu tirei esse trecho do regulamento do fundo e eu queria destacar só algumas coisas, né? Primeiro, que o fundo ele não tem o objetivo de aplicar em um único imóvel específico. Vocês vão ver, né, às vezes a gente pega aqueles fundos monoimóvel que o próprio regulamento diz, ó, o fundo só existe para investir naquele imóvel determinado. Não é o caso do KNRI, ele pode comprar e vender qualquer imóvel. Além disso, o objetivo do fundo é explorar empreendimentos comerciais, né, que são os escritórios, e centros de distribuição, que são os galpões logísticos, preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de unidades autônomas ou totalidade, ou seja, ele pode comprar um andar do prédio ou o prédio inteiro, com o intuito de gerar renda por meio de locação ou arrendamento. E aqui um ponto interessante, também poderão compor a carteira do fundo pontos de varejo, tais como, né, mas não se limitando, a loja ou a agência bancária. Então, hoje o fundo não tem imóveis de varejo, mas o regulamento permite, caso o gestor veja, né, identifique alguma oportunidade, então é bom vocês saberem que é algo que pode acontecer. Com relação ao portfólio, hoje o fundo ele tem 21 imóveis, né, sendo 12 edifícios comerciais e 9 logísticos. E esses imóveis, né, eles estão preferencialmente localizados em São Paulo, o que é simples de entender, né, porque tanto edifícios comerciais, hoje o centro financeiro do país é São Paulo, então nada mais justo do que o fundo ter uma concentração nessa região, onde estão as maiores empresas, onde o dinheiro corre, né, de certa forma. Então ali onde você consegue os melhores imóveis, melhores contratos, melhores inquilinos. Então é de se esperar que hoje tenha a concentração em São Paulo. E com os galpões logísticos não é diferente, né? Da mesma forma que o centro financeiro está em São Paulo, o mercado consumidor também está em São Paulo. Então também é natural que as empresas demandem imóveis logísticos ao redor da cidade de São Paulo. Mas além disso, o fundo também tem uma exposição no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A receita hoje, na verdade, do fundo, 54% praticamente vem de logístico e 46% de escritório, né? Embora o fundo tenha menos imóveis logísticos, ele tem um percentual maior na receita, porque são valores maiores de aluguel. E ainda com relação ao portfólio, aqui tem um panorama, vocês entenderam onde é que estão os imóveis do fundo. Com relação aos escritórios aqui corporativos de São Paulo, todos eles estão em região premium ou intermediária, né, que são aquelas um pouco abaixo do premium. Entende-se como premium a região que ela tem a maior procura, né, que são as melhores localizações, então é natural que elas tenham a menor vacância e por isso também você consiga ter preços maiores de metro quadrado. Então, hoje a região premium em São Paulo seria a região do Itaim Bibi, é uma região premium, a Vila Olímpia é uma região premium, e as regiões que
são intermediárias, elas são próximas a essa região premium, né? Que também é Avenida Paulista, Faria Lima. Então, regiões próximas a ela, em que você tem uma demanda grande, mas o preço do metro quadrado é um pouco abaixo dessa região premium. Então, a gente pode colocar nesse segundo nível a região do Pinheiros, a Chucre Zaidan, que é uma região que está expandindo bastante agora. O fundo, basicamente, ele tem os seus imóveis com uma localização muito, muito boa, né? Se não, nos principais, ali muito próximo desses pontos de excelência. Com relação aos imóveis logísticos, todos eles também aqui no entorno da cidade de São Paulo, que é o que importa, né? Você tem uma facilidade de escoamento. Não adianta um centro logístico estar dentro da cidade de São Paulo, porque senão ele perde muito tempo com o deslocamento. Então, o ideal é que ele esteja próximo à cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo fora, com fácil acesso a uma rodovia. Então, hoje, o fundo tem esses 9 imóveis logísticos, sendo que ele tem um pouquinho de vacância hoje mais concentrada nos 2 imóveis aqui de Jundiaí. No Rio de Janeiro, hoje são 3 imóveis corporativos, sendo 2 na Zona Sul e 1 no centro. Aí, esses 2 aqui tendo um pouquinho de problema de vacância. E um imóvel ali na Via Dutra, né? Que liga Rio e São Paulo, bem na saída do Rio de Janeiro, ali em Santa Cruz. E esse imóvel aqui bem no centro de Belo Horizonte e um centro de distribuição em Pouso Alegre. Com relação à vacância, eu estava falando bastante dela ali, a vacância física do fundo, você vê que eles conseguem ter uma certa regularidade, né? Teve um período aqui de anomalia, junho e julho, que coincidiu, né, de alguns inquilinos saírem, mas dá para ver que ela é uma questão pontual, que o fundo conseguiu novamente reduzir um pouquinho. Então a gente tem uma certa constância ali, próximo a 7% de vacância. E a vacância financeira é algo próximo ali a 11%, né, se for pegar uma média. Você deve até estar se perguntando por que vacância física e financeira elas são diferentes. A vacância física se refere à metragem quadrada, né? Ou seja, o metro quadrado do fundo como um todo, né? O somatório dos imóveis, e o quanto de espaço vago tem hoje. Já o financeiro, ele pega a receita potencial de cada imóvel, faz esse somatório, e os imóveis vagos ele considera ali o quanto que ele está deixando de ganhar em relação à receita total que ele poderia. Esse é o conceito de vacância financeira e vacância física. É comum que haja no descasamento, porque pode ser que o imóvel ele tenha uma extensão muito grande em área, mas a receita potencial dele seja baixa. Então, ele tem um impacto muito grande na área do fundo, mas tem um impacto menor no potencial de receita do fundo. Então, é natural que haja esse descasamento. Mas um dado que é relevante é que o fundo ele consegue manter uma vacância física sempre ele abaixo de 10%. É um valor de referência do mercado, né, para entender se a vacância ela é saudável, né? A gente pode até esticar um pouquinho para 15%, mas fundos que têm uma vacância de 30%, 40% de maneira constante, pode dizer bastante sobre a qualidade do portfólio. A gente está vendo que a NRI sempre ele é abaixo de 10%. Isso diz muito sobre quais os tipos de imóvel, né? Se tem interesse dos inquilinos, se são bons contratos. Então é um dado importante para a gente analisar. Até coloquei aqui a mensagem do gestor. Teve essa vacância elevada aqui pontual, mas o gestor já colocou aqui. Ele teve 2 locações no edifício Atenas, né? Meio andar aqui para 3 Capital Partners e um andar inteiro para Nitroquímica Brasileira. E fez essa vacância reduzir para 8,54. E um panorama geral sobre o impacto da vacância na receita é que hoje, basicamente, aqui 65% da vacância está concentrado no mercado de escritórios, o que é de se esperar, devido a gente ter passado um período aí de pandemia, incerteza, devoluções, possibilidade do home office sobressair, crescer. Então é natural e principalmente essa vacância está concentrada no Rio de Janeiro, que a gente vive ali uma recessão praticamente desde 2016, né? Desde o pós-Olimpíada, o Rio vem atravessando um período muito complicado, enfim, tudo que envolve, né? Burocracia, corrupção, prisão de governador. O Rio de Janeiro é um cenário um pouquinho preciso de estudo, né? Tem até muitos movimentos no sentido de tentar reaquecer, ter alguns incentivos, mas o fato é que os indicadores ainda não mostram essa recuperação acontecendo e deve sofrer um pouquinho mais por algum tempo ainda. E esse 34% aqui de imóveis logísticos, basicamente ele está concentrado nos 2 imóveis de Jundiaí. É porque ele acaba tendo um impacto maior na receita, né? Pega uma fatia grande da receita porque o aluguel de um imóvel logístico ele tem um valor maior que o imóvel de escritório, né? Então acaba que tem esse impacto aqui. Com relação aos contratos, né? Hoje o fundo tem quase 60% de contratos atípicos, né? Que são aqueles contratos longos que dão uma certa garantia de receita para o fundo. São contratos que não permitem, né, reajuste de valor, né, renegociação. E 40% praticamente ali contratos típicos, que são aqueles que a gente já conhece, de 60 meses. E o interessante é que o fundo tem as 2 possibilidades, né? Que se você para pensar num cenário de retomada da economia, que os preços, né, do metro quadrado começam a aumentar, o contrato típico é interessante porque você tem a possibilidade de ficar renovando e jogando esse valor para cima, né? Conseguindo melhores contratos. Enquanto o contrato atípico ele é longo, você vai ter ali uma constância, você não vai conseguir pegar esse movimento de alta. Da mesma forma, num cenário de queda, o atípico sofre um pouco mais, né? Porque ele começa a ter novos contratos para baixo e o atípico sustenta ali num patamar mais elevado. Então é importante ter um equilíbrio. Com relação ao índice de reajuste, né? Todos os anos os contratos são reajustados. No caso aqui, metade pelo IPCA, metade pelo IGPM. Então, o fundo consegue repor a inflação aqui com tranquilidade. E como a gente está falando de um fundo que tem 60% de contratos atípicos, era de se esperar que os vencimentos ali, grande parte, tivesse
acontece num prazo longo, né? Então 80% aqui está para a partir de 2025. Com relação ainda aos contratos, uma informação muito importante sobre diversificação, né? E hoje o fundo ele tem mais de 90 inquilinos distribuídos aqui sobre diversos setores, né? Então é importante que haja essa distribuição, porque numa crise, tirando a pandemia, que foi algo atípico, que pegou a economia como um todo, não é algo que vai ocorrer todo ano, né, a pandemia, mas crises elas sempre ocorrem, né? Mas as crises em geral elas são pontual e acabam afetando mais um setor do que o outro. Então pode ser que num próximo cenário de crise a tecnologia sofra, mas a indústria sobressaia, enfim. É bom você estar exposto, né, a diversos cenários. Bom, outra informação relevante, essa informação aqui foi no relatório de junho, tá? Eu estou usando como referência o relatório de agosto, mas esse dado aqui eu quis trazer porque é uma novidade aqui no portfólio do KNRI. O fundo ele iniciou uma obra no bairro do Pinheiros, né, um empreendimento imobiliário, com a previsão de entrega aqui de 2026, o fundo tem uma participação de 69%. Esse aqui é uma imagem de projeto, tá, do fundo. A gente está falando aqui de 5 anos para construir esse imóvel. Esse tipo de imóvel de alto padrão, né, imóvel corporativo, ele tem um prazo realmente bem mais longo. E a informação aqui que vale a pena vocês saberem é que para construir esse imóvel aqui, o fundo vai vender um CRI, né? Ele, de certa forma, ele vai se endividar. Um valor de 150 milhões, mas não é algo para se preocupar, que a gente está falando de um fundo muito sólido, com uma receita muito grande, com credibilidade para fazer uma emissão se precisar cobrir essa diferença. Mas a grande questão aqui é que muitas vezes você construir um imóvel envolve muito mais risco, né? Mas em compensação você consegue retornos maiores. Então é uma aposta do fundo e tem tudo para sair bem devido à qualidade, né? O histórico de qualidade do fundo. Além disso, uma segunda informação relevante foi sobre a conclusão do Centro de Distribuição de Cabreúva. Ele já assinou o contrato de locação com uma grande empresa do setor de varejo, se eu não me engano é a Lojas Renner, e pelo prazo de 15 anos, né? Simplesmente porque foi um contrato modelo BTS, em que esse imóvel ele foi construído, né, adaptado para a necessidade do inquilino. Então, como o fundo ele tem um risco ali, né, ele coloca um dinheiro para adaptar o imóvel para um inquilino, nada mais justo do que ele ter uma proteção sobre esse investimento. Então, por isso é assinado um contrato atípico de longo prazo. E a gente está falando de um imóvel de alta qualidade e com uma localização excelente no estado de São Paulo, que hoje é a região mais procurada. E além disso, uma outra informação que ele traz é que com a locação desse imóvel, agora ele conseguiu elevar a distribuição para 73 centavos por cota, conseguindo um incremento, né, de 5% em relação aos 69 centavos que ele vinha distribuindo nos últimos 7 meses. E aí, beleza, entendemos o portfólio, né, como é que ele está distribuído entre inquilinos. Vamos dar uma olhada rápida aqui sobre a saúde financeira. Não tem muito o que dizer, porque o KNRI é um fundo muito conservador nesse sentido, mas só para vocês entenderem, na parte dos ativos, que é o que o fundo possui de bens e direitos a receber, o fundo só em caixa aqui, que é essa linha 9, só o que ele tem de caixa, ou seja, dinheiro disponível de imediato, ele tem hoje 166 milhões ele disponível, enquanto que em passivos, ou seja, tudo que ele tem a pagar, passivos entra bastante coisa, mas o que a gente vai olhar aqui é somente a linha 15, que são obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, documentação, coisas que ele tem a pagar por imóveis que ele acabou de comprar. Então ele tem algo próximo ali a 9 milhões. E na linha 21, que são outros valores a pagar, que aqui acaba não explicando muito, mas é provável que seja parcelas de aquisições de imóveis. Hoje o fundo basicamente ele tem a pagar ali 9 milhões mais 40, então ele tem menos de 50 milhões de obrigações. Aqui não diz qual é o prazo disso, a gente está falando de 12 meses, 36 meses, só tem o valor. Mas de toda forma o fundo somente em caixa de liquidez ele tem 3 vezes o valor do que ele tem a pagar. Então é um sinal de que o fundo ele tem uma solidez muito tranquila, assim. É um fundo bem conservador. E aí isso se reflete também aqui nos rendimentos distribuídos, né? A gente consegue ver que o fundo, embora ao longo dos anos, né, isso oscilou, ele consegue ter uma regularidade, né? Quando ele muda de patamar, ele consegue se manter por um bom tempo. Então isso mostra um trabalho de qualidade do gestor, né? Contratos sólidos, né? Inquilinos bons que ficam por um bom tempo. E é natural que o rendimento oscile ao longo do tempo, né? Só para vocês entenderem, aqui de 2019 até um pedaço aqui de 2020, o fundo ficou um bom tempo ali pagando 74 centavos e parecia que isso ficaria por muitos anos, né? Só que o fundo ele fez uma emissão, né? E é natural no momento que você tem uma emissão, você aumenta a quantidade de cotas, mas no primeiro momento, como o dinheiro ainda não foi alocado, né, em outros imóveis, o dinheiro está no caixa, você tem mais ou menos as mesmas receitas de antes, só que agora é o maior número de cotas. Então é esperado que o rendimento caia, né, nesse primeiro momento. Então ele caiu ali de 74 centavos para 65 centavos mais ou menos, né? Ficou assim por algum tempo, depois ele levou para 69 centavos, conforme foi aumentando essa alocação, e agora já conseguiu puxar ali para o patamar de 73. Vamos ver como é que você vai desenhar isso nos próximos meses. Mas você vê que são movimentos bem lentos, né? O que é muito bom para quem pretende, né, enxerga que gostaria de se aposentar de fundos imobiliários, né? Porque é muito importante você ter uma previsibilidade dos rendimentos que você vai receber. E aqui o dividend yield. No primeiro momento você olha, você pode até dizer, né? Caramba, o fundo só caiu o dividend yield, né? Mas é uma informação que isolado assim acaba não servindo para nada, tá? Para quem não conhece, né, os fundos imobiliários eles são precificados, né, para eles sempre terem uma vantagem, né, em relação à renda fixa. Então, se você pega hoje o Tesouro IPCA+, ele paga, vamos supor, inflação, né, IPCA mais 3%, é natural que quem investe em fundo imobiliário,
imobiliário, né, por correr um pouco mais de risco, ele vai querer um prêmio sobre esse investimento. Então, os fundos imobiliários vão sempre olhar para a taxa de juros longa. Então, como referência IPCA, se hoje ele está pagando IPCA mais 3, é comum que um fundo imobiliário você vai pegar IPCA mais 5, IPCA mais 6. O próprio mercado vai precificar isso. Então, você consegue pegar aqui muito bem, claramente, com o movimento do cenário econômico. Então, ali em 2015, a gente tinha um período de recessão, que culminou com o impeachment, que a taxa de juros estava muito, muito elevada. Por isso, o mercado joga o preço das cotas do fundo lá para baixo para que a rentabilidade, né, seja mais elevada. Então, naquele momento, a rentabilidade, né, por mês, o fundo estava pagando 0,9. E provavelmente a renda fixa estava pagando um pouco abaixo disso aqui. Mas é uma característica e condição momentânea, né? Então, conforme, né, depois do impeachment, você teve ali pelo menos uma calmaria do cenário político, algumas coisas começaram a caminhar, a gente veio ali numa retomada ali de reduzir os juros, né, gradualmente, e conforme os juros foram caindo, o dividend dos fundos também foi caindo porque o mercado começou a aceitar pagar mais pelos fundos, né, fazendo a rentabilidade do fundo cair. Esse ciclo ele vem acompanhando, desenhando até 2019 ali, onde ele atingiu o ápice ali, né, o mercado muito aquecido naquele momento. E 2020 a gente teve aquele chacoalho aí com a pandemia que mudou completamente a dinâmica. Então nesse período aí de pandemia, né, ele vê que ele oscila, foi um período ali de forte volatilidade, mas o que aconteceu é que na pandemia o governo ele teve que socorrer na população, teve uma emissão de moeda muito forte, causou ter parte da inflação, o dólar elevado. Com isso o Banco Central precisou, né, fazer um movimento de retomada da alta dos juros. Então a gente consegue ver, né, aqui a partir de 2021, novamente um crescimento do dividend yield acompanhando exatamente o crescimento ali da taxa de juros. Fica muito coerente quando você entende o cenário que acontecia, né, o momento econômico vivido. E aqui o desempenho histórico desse fundo, né, ele é mais antigo do que o IFIX, né, o IFIX, para quem não sabe, ele é o índice, né, o principal índice de fundos imobiliários. Ele é como se fosse o índice Bovespa, só que fundos imobiliários, né, ele tem a maior representatividade, e o KNRI ele tem uma parcela considerável, né, do IFIX. Então vocês vão ver que eles têm um contorno muito semelhante, né, os movimentos são parecidos, só que o KNRI ele apresenta um pouco mais de volatilidade do que o próprio IFIX, né, que é a média do mercado. Mas fica claro aqui que ao longo do tempo o KNRI bateu com folga a média do mercado. A gente está falando aqui de um fundo de alta qualidade. Sobre a volatilidade que eu falei, vocês veem aqui, essa queda aqui provavelmente foi a pandemia em 2020, né? Você vê que a volatilidade do KNRI foi muito maior que a média do mercado, mas também a recuperação dele foi mais acentuada do que a média do mercado. Então o importante é que no longo prazo, como a gente está falando de investimentos de imóveis, a gente sempre pensa no horizonte de longo prazo, no longo prazo ele bateu com folga o mercado. E para a gente fechar, mas já esclarecendo que não se trata de forma alguma de recomendação de compra, até porque eu não falei em nenhum momento sobre o preço, se está valendo a pena comprar, e não preciso dizer que o preço de um imóvel ele sempre precisa estar coerente com a sua análise. Não adianta nada você comprar um imóvel de 1 milhão pagando 2 milhões, né? Não é um bom negócio, não é só porque o imóvel é bom. Então o que eu estou fazendo aqui foi mostrar para vocês, né, de maneira didática, como eu avalio, como eu crio um ranking na minha cabeça, nas minhas planilhas aqui do que fundo que é bom, que fundo que é mais ou menos, que fundo que eu não queria ter na carteira de jeito nenhum. Então é só um exemplo didático para vocês entenderem aqui da forma como eu penso e da forma como eu enxergo os pontos desse fundo, tá? Então, por favor, nunca use isso aqui para tomada de decisão. Peguei aqui 5 pontos, né? Qualidade dos imóveis. A gente viu que são imóveis de bom padrão, né? De boa localização. A gente vê pelo histórico de vacância que os imóveis são bons, então a qualidade dos imóveis a gente não tem o que questionar, estrelinha aqui para ele. Qualidade da gestão, a gente viu primeiro que ele atravessou, né, longo, já tem mais de 10 anos do fundo, ele conseguiu superar com folga a média do mercado. Ele tem historicamente baixa vacância. A gestora, né, ao longo do tempo, eles fizeram boas aquisições, ponto também para a gestão, não tem o que questionar aqui da gestão. Pouca exposição a risco, não é um fundo que se alavanca muito. Estrelinha também para a gestão. Diversificação, a gente viu que o fundo ele tem bastante imóveis, diversificado em 2 segmentos diferentes, em 3 estados, né, por mais que ele tenha uma concentração muito grande em São Paulo e totalmente no Sudeste, né, mas é uma dinâmica do país, o Sudeste hoje concentra o PIB, então não é um problema essa questão geográfica, mas mais do que isso a gente viu que o fundo ele tem uma diversificação também de inquilinos, de setores, né, dos inquilinos, então também ponto para a diversificação. A saúde financeira a gente viu que é um fundo bem conservador, né? Hoje ele tem basicamente 3 vezes em caixa o que ele deve, coloca aqui também a estrelinha para a saúde financeira do fundo, e a rentabilidade histórica do fundo deixou aí no chinelo o principal indicador IFIX, o principal índice de referência. Por isso a gente considera aqui 5 estrelinhas para esse fundo. Tá? Lembrando que isso é uma avaliação minha. Fique bem claro que isso aqui se aplica para mim, a forma como eu enxergo. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele like. Pô, foi legal pra caramba. Deixa o like aí pra gente. E comenta aqui embaixo qual outro fundo que você gostaria que eu fizesse uma análise nos mesmos moldes, né? Algo para te ajudar a entender o que o fundo faz. Beleza, galera? Espero de verdade ter ajudado vocês e até a próxima.